Vamos fazer o seguinte, vamos diretamente para o Will Campanário, aqui em Jurerê Internacional. Sabe por quê? Porque lá eu tive o prazer de conversar com o melhor DJ do Brasil. Eu estou falando da fera Renato Ratier. Vem pra NET, que é mais negócio. Vamos lá, vamos começar? Essa reunião foi agendada porque precisamos de uma internet melhor que a nossa. Ok, gente? E que não comprometa o orçamento. Eu sugiro a banda larga da NET. O preço é muito bom, tem um Wi-Fi dentro e fora de casa e velocidades de até 120 MB. Pronto, resolvido. Até porque a opção seria criar um fundo de investimento cooperativo. O que é isso? No caso, seria fazer uma vaquinha. Que mané vaquinha? Ruim, hein? 30 mega pelo preço de 10, só R$ 59,90 ao mês. Vem pra NET. Durante essa temporada de verão em 2014, a gente teve a oportunidade de conversar com grandes personalidades. Hoje, mais uma grande celebridade, principalmente da música eletrônica, desembarca aqui nos nossos estúdios, dessa vez no Hotel Will Campanário. A gente tem o prazer de conversar com ele, que foi eleito inúmeras vezes o melhor DJ do Brasil. Se o Brasil tem 3 grandes clubes conhecidos mundialmente, ele é dono de 2. Eu estou falando de Renato Ratier. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Renato, você cada vez mais leva o nome do Brasil ao redor do mundo e traz referências do mundo para a nossa comunicação aqui. Essa baldeação, essa ponte aérea de comunicação, de atmosfera, é um dos seus dons também? Na verdade, assim, eu sempre fui curioso, sempre gostei de noite, sempre gostei de música, de diversos movimentos de arte e tal. Então, quando eu procuro estar fora, não procuro só estar vendo e trazer algumas coisas. Eu procuro estar vendo o que aquele lugar não tem e que poderia ter também. Então, nunca foi, nas minhas andanças, pesquisas, uma coisa assim, tipo, vou sair do Brasil e trazer alguma coisa só que estou lá fora que está acontecendo. Eu acho que você tem que viver experiências e sentir aquilo que você absorve, que seja legal, que possa ser usado aqui. Cada lugar tem sua característica também. Com a sua experiência, Santa Catarina, todo mundo fala que Santa Catarina hoje é a meca da música eletrônica no Brasil. Com a sua experiência, qual é o grau de informação que os catarinenses hoje detêm da música eletrônica? Se comparado, por exemplo, com São Paulo, vamos dizer que são 2 grandes praças, né? Santa Catarina, São Paulo, diria que uma praça que ela tem o número de vezes que funciona a noite de São Paulo é muito maior, o número de casas também. Então, agora o público de Santa Catarina, na questão de volume, as casas daqui, os clubes de Santa Catarina, tem um volume muito maior. Só que São Paulo tem uma rotina de noite, uma densidade diferente. Por exemplo, vamos dizer, falando do ED, uma casa que abre 4 ou 5 vezes por semana. E as pessoas têm toda semana, elas estão acostumadas. Então, a energia daquele público, como ele se comporta, é bem diferente aqui de Santa Catarina, de São Paulo. É difícil dizer o que é melhor. Cada um é um tipo de experiência. É muito bom tocar aqui. Vamos dizer que seja um público que ele está esperando a festa. Como ele não tem aquilo na sua rotina toda semana, ele tem aquela espera do DJ, ele tem o público de Santa Catarina, ele é mais, parece que a energia que ele dá na noite é uma coisa que ele esperou por semanas, esperou por aquela data. Então é diferente, o público de São Paulo, vamos dizer, é mais acostumado, tem DJ internacional toda semana, sai mais vezes durante a semana, então acaba tendo também um comportamento às vezes um pouco mais crítico. Eu acho que é muito saudável assim de ver. É uma coisa que me encantou muito todas as vezes que eu vim tocar no começo e agora também sendo um dos sócios do Arung, a energia que recebe do público é uma coisa mais pura, sabe? É mais livre. São Paulo não é amar, mas tem uma coisa mais contida, é diferente a postura. A sua história de vida é uma história muito interessante que pode se misturar com algumas histórias que a gente, de telespectadores. Você nasceu em São Paulo, mas foi criado, a sua origem de fato é Campo Grande, que é um outro universo. De repente, como é que foi nascendo esse grande personagem que se transformou, o Renato Ratier, na música eletrônica no Brasil? Você vindo de uma atmosfera de fazenda e hoje atingindo aquilo que todo mundo define como underground.
O underground, na verdade, nada mais é do que um sentimento verdadeiro, que ele não está ali sobre a base do comercial. Ele é um sentimento... As coisas que estão no underground é que elas realmente que elas estão emergindo, que elas são verdadeiras. O underground mais do que é isso, sabe? De uma coisa mais feita dentro das raízes do sentimento de fazer aquilo, aquela expressão de arte. O underground é mais do que isso, porque o underground tem algumas coisas, por exemplo, a gente vai falar de Sex Pistols ou de Rolling Stones, não deixa de ser underground e é pop. Então esse underground, ele é... Agora, como é que o maior ícone disso, que é o Velvet Underground, que é da cultura pop do Andy Warhol, tem esses dois lados, que é da cultura pop e do underground. Então essa coisa do underground é até o momento que ele é conhecido. Ele deixa de ser underground? Não deixa. O underground, eu acho que ele é uma célula do que é verdade do que ser uma coisa menos conhecida. Eu acho que pode se definir o underground é isso. São pessoas que são realmente presas aos seus valores, que não acreditam na expressão da arte, Mas sabe? eu quero saber um pouquinho da história do personagem do Renato. Você é considerado hoje um dos grandes nomes da cenário da música eletrônica. Você foi eleito várias vezes o melhor DJ do Brasil. Mas essa coisa de ser eleito, eu fico satisfeito, porque de certa forma, não é nem por ser o melhor DJ. Então tem vários DJs que são... É difícil definir, que ele é o melhor DJ. Eu acho que eu fico muito feliz por isso, porque de certa forma, pelos clubes e por todo o meu trabalho, pela minha história, acabo representando uma história toda. Eu acho que todos que tocam as músicas do meu estilo, que fazem parte do meu universo, essas pessoas estão junto comigo, sabe? Eu acho que, de certa forma, isso aí é por representar essa cena. Eu não sou um DJ preso a uma única nomenclatura, um único estilo de música eletrônica. Eu sou um cara que gosto de transitar e também não me preocupo em transitar por outros meios, sabe? Tem casas, de repente, que eu vou em lugares... Posso ir num lugar que seja mais gueto em São Paulo, eu posso ir num lugar mais posh, mainstream, que eu transito de forma natural. Você que ligou sua televisão agora, nós estamos no Hotel El Campanário, em Jurerê Internacional, conversando com o Renato Ratier, um dos grandes nomes da música eletrônica brasileira e também mundial. Desses nomes pop que circulam hoje pelas rádios populares, existe algum nome que te chama a atenção, que você consegue captar isso, ou isso não faz parte do seu cotidiano? Não faz parte, mas eu não tenho, sabe, Os seus filhos, por exemplo, eles te trazem alguma informação de novo que você capta e leva isso para o seu profissional? Não, às vezes meus filhos, eu procuro não ficar muito guiando, deixar cada um eles viverem um momento. Eu deixo as coisas livres de acesso, mas eu não tento ficar guiando o que eles devem ouvir ou escolher. Você falou de figura, eu acho que dessas figuras pop, eu acho que o mais engraçado é esse Steve Aoki, eu acho que o cara é louco mesmo, e o pessoal que vai, eu acho engraçado, assim, ele tocou no The Edge há uns 8 anos atrás, ele nem era conhecido, assim, tocou na noite de rock, e ele tem esse espírito mesmo fanfarrão, assim, em cima dessa coisa, que eu acho que é o que eu acho engraçado, mas artisticamente, de música, assim, esses nomes... Eu não sei, é porque eu não separo só música eletrônica, sabe? Música pra mim é como num todo. Quando me pergunta quando você começou a escutar música eletrônica, eu não sei dizer, assim, a partir de que momento. Quando eu era criança, eu tinha o hábito, tinha uma loja em Campo Grande que vendia discos, equipamentos e tal. E ali era uma coisa que eu ia com uma frequência, pelo menos 3 vezes por semana eu ia nessa loja e comprava muita coisa. Eu acho que eu baixava a loja. Então eu tenho de discografia, eu comprava desde música clássica, punk rock, desde rock progressivo, rock disco punk, o que eu escutava muita coisa. Eu sou filho único, então meus amigos iam brincar comigo no final de semana. Meu companheiro durante a semana era a música, eu dormia escutando música. Então, hoje em dia eu escuto muito menos e a música às vezes acaba, de certa forma, sendo menos prazerosa até do que era um tempo atrás. Tem vezes que vira tipo uma obrigação, eu tenho que tocar, nossa, deixa eu preparar meu set, deixa eu ouvir o que tem de novo. Não que depois que a coisa que eu tô tocando não seja prazeroso, sim,
mas a música era uma coisa tão descompromissada, era só pelo prazer da música mesmo, sabe? E eu acho que a base de qualquer pessoa que é DJ hoje, ela é feita principalmente quando na sua infância, na sua juventude, na adolescência. Renato, você lançou um trabalho chamado Black Belt, um trabalho de música eletrônica. Seu pai, você estava me falando, já passou dos 80 anos. A música eletrônica para muita gente ainda é muito mística, as pessoas nem consideram música eletrônica como música. Você chegar com um trabalho autoral de um CD para pessoas que não conhecem esse universo, como é que é essa relação? Na verdade, as pessoas que não têm essa convivência realmente não entendem muito, né? Como que é feito isso, como que é desenvolvido esse trabalho. Na verdade, a música eletrônica foi através de criar ferramentas, equipamentos, softwares de você reproduzir, mas isso não quer dizer que você não possa utilizar equipamentos acústicos dentro da produção. O que é super importante, a parte técnica é muito importante, mas o que eu digo assim, que a sensibilidade e você estar sempre aberto com os canais de percepção sobre o todo, não só na música, é muito importante. Hoje a gente conheceu um pouquinho da história de Renato Ratier, um dos grandes nomes do cenário da música eletrônica mundial, referência no Brasil, ele que está à frente da The Edge, do Arung aqui em Santa Catarina, está abrindo um clube no Rio de Janeiro que promete ser mais uma referência, afinal de contas você está num período de absorção de conceito de uma cidade completamente diferente da sua rotina, né? O Rio de Janeiro vai ser uma experiência legal de ser vivida, né? Num momento, numa cidade que tem, né, suas singularidades e ao mesmo tempo tem um campo fértil nessa área cultural e é um desafio. E esse ano tem um ano promissor e um ano de muito trabalho. Eu tô abrindo um empreendimento que chama Bossa também em São Paulo, que é um restaurante junto com estúdio 24 horas. A ideia desse espaço foi criar um ambiente propício para poder receber e criar situações para ter artistas de diferentes áreas e segmentos. Para que a criatividade circule. E que não tem aquela coisa tão dura, sabe, que exige uma postura de você chegar no estúdio, já ter que gravar. Vai ser um espaço onde as pessoas vão se encontrar lá e de repente surgir encontros e experiências que a gente nem imaginaria.